Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Nós estaremos juntos nesta aula, onde iremos aprender muito. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento? Olha aí! Vamos falar hoje sobre os esportes de marca. Por detalhamento, vamos entender um pouco aí sobre o mini atletismo e sobre o ciclismo. O que será que são essas modalidades, como funcionam? Nós vamos conhecer tudo ao longo desta aula. Sem mais delongas, vamos lá? Vamos de aula! E nós iniciamos essa jornada de construção do conhecimento trazendo algumas definições antes de entrarmos aí no objeto de conhecimento desta aula. Bom, vamos conceituar esporte, aparece de forma muito clara para nós, é toda atividade física competitiva que vai ter regras bem definidas, né? Vai ter também objetivos vai ser o objetivo de todas as modalidades esportivas, vai ser a superação dos adversários, claro que em absoluto respeito às regras. Embora seja um conceito que pareça simples, ele é bastante amplo e vai ter aí algumas ramificações, algumas divisões. A gente conhece agora os tipos de esporte, olha só. Esses esportes, como já foram definidos, eles podem ser classificados aí. Observem o nosso organograma aí, nosso fluxograma. O esporte no centro, a gente vai ter os esportes de combate, os esportes de rede e parede, de campo e taco, os esportes de invasão, os e-sports, que são os esportes eletrônicos, vamos ter os esportes técnico combinatório aí, vamos ter também os esportes de precisão e nós vamos ter os esportes de marca, que são aí um dos tópicos da nossa aula, né? Um dos objetos a serem explorados nesta aula. E aí já trago para vocês aqui a definição de esportes de marca, olha só, são esportes em que os competidores comparam ali uma determinada marca alcançada. São exemplos desses esportes, o atletismo, o ciclismo, o triatlo, o levantamento de peso, entre outros. Embora sejam muitas modalidades dentro desta categoria, nós vamos estudar hoje duas específicas, que são essas que já aparecem aqui para a gente, olha só, o mini atletismo e o ciclismo. Embora o foco da aula seja o mini atletismo, a gente vai começar a explorar esses conteúdos de uma forma mais global, mais ampla. Antes de entendermos o que é o mini atletismo, vamos conhecer o atletismo, olha só. Essa modalidade que já aparece aqui para a gente, olha, bem característica ali o bloco de saída das corridas, né? Mas vamos voltar um pouquinho na história e entender como funciona essa modalidade, como ela surgiu, onde ela apareceu. O atletismo, ele é a prática esportiva mais antiga e ele teve aí a sua primeira prova, né, chamada Stadium, que era uma corrida de aproximadamente 200 metros rasos, né? Que reunia cerca de 40 mil pessoas que assistiam, apreciavam ali esse espetáculo. Essa primeira edição teve aí como o indivíduo como o primeiro campeão olímpico, esse grego chamado Coroebus. Isso aconteceu em 776 a.C., lá na Grécia Antiga. As modalidades do atletismo, elas compreendem movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade, como por exemplo a corrida, os lançamentos, os saltos, ok? Isso mudou um pouquinho, ganhou uma repaginada, ganhou uma estruturação melhor nos tempos modernos, mas a gente vai chegar lá. O atletismo, ele acontece hoje numa pista como esta que aparece para vocês. A gente vai ter aí essa pista de 400 metros, tá bom? Vai ter o espaço para a prova de 100 metros ali, vai ter o início aqui da prova de 200 metros. Algumas provas de longa distância, você vai precisar fazer mais de uma volta na pista, como é o caso da prova de 1.500 metros. Você vai precisar correr 3 voltas completas para totalizar 1.200 metros e mais 300 metros dentro dessa pista, totalizando aí os 1.500, ok? A gente vai ter também as áreas específicas ali para o lançamento de disco, dardo e martelo e o arremesso de peso, ok? As áreas dos saltos também vão ser ali reservadas, o salto com vara, salto em altura e o salto em distância. Tudo vai acontecer nessa pista. E para a gente entender melhor como é essa estrutura, olha só,
as provas elas vão acontecer nesse espaço apropriado, que é chamado o estádio de atletismo. Uma pista oficial ela vai possuir 400 metros cada raia, né? E 8 pistas, que vão ter esse nome, raia. E o campo central, ali onde vão acontecer algumas provas, que são essas que citei para vocês. O formato moderno, que é o que a gente conhece hoje, ele surgiu ali no século XIX na Inglaterra. E aí ele já vai contar com outras provas oficiais, que são as provas de pista, as provas de campo, as provas de rua e também as provas combinadas. Estas vão se subdividir, né, em corridas, saltos horizontais e verticais, lançamentos e arremesso e também as provas combinadas. Ok, turmas? E aí a gente vai começar a esmiuçar um pouquinho essas modalidades, falando inicialmente das corridas rasas. Embora esse termo rasa, não sei vocês, mas eu quando escuto, eu penso logo na piscina, né? Piscina rasa e a piscina funda. Não tem nada a ver com esse sentido de profundidade. Essa diferença entre raso e fundo é a existência ou não de obstáculos ali na pista, é o que vai diferenciar, tá, ok? E as corridas rasas elas vão se subdividir em 3 grupos, as de curta distância ou velocidade pura, que são as provas de 100, 200 e 400 metros, ok? As provas de meio fundo, que são essas provas de 800 e 1.500 metros, e as provas de longa distância ou fundas, que são as provas de 5.000 ou 10.000 metros. Essas corridas, a gente ainda vai ter modalidades como as corridas com barreiras, as corridas com obstáculos, que embora pareça a mesma coisa, não é, ok? Os revezamentos, a marcha atlética, que é aquela que parece que o indivíduo anda com os pés bem pertinho do chão e parece que ele dá uma característica como se ele estivesse rebolando, mas não é uma regra que ele não pode elevar muito o pé do chão e isso faz o quadril dele mexer de forma diferenciada. E a gente vai ter também a maratona. Essas são só as corridas. A gente vai ter a categoria dos saltos, olha só. Os saltos fazem parte das provas do atletismo e, claro, são um show à parte. Eles vão se dividir em saltos horizontais e saltos verticais, que a gente entende melhor agora. Os saltos horizontais vão ser aí o salto em distância e o salto triplo, ok? São aqueles que o indivíduo vai saltar em direção à linha do horizonte, por isso que tem esse nome. E a gente vai ter também os saltos verticais, que são aqueles que ele vai saltar no sentido vertical, que é o salto com vara e o salto em altura, ok? E aí, para a gente entender melhor, olha só algumas imagens aqui desses saltos para vocês, para que fique mais claro. A gente vai ter também, além das corridas e dos saltos, a gente vai ter os arremessos, ok? Perdão, os lançamentos e o arremesso. Isso porque no atletismo a gente vai lançar o disco, a gente vai lançar o martelo e a gente vai lançar o dardo, que é o que caracteriza a ação. E a gente vai arremessar o peso, ok? Essas provas, elas são realizadas ali dentro daquelas áreas limitadas, mais no centro do campo, tá bom? São áreas que também têm uma proteção caso algum desses implementos, algum desses elementos, né, saia ali da rota na hora do lançamento, para que não ocasione nenhum acidente, ela acontece mais fechada ali, com mais proteção. Para a gente observar melhor, olha só o lançamento de dardo, por exemplo, olha, é o lançamento dessa lança aí, né, parece uma lança, só que é uma estrutura com material rígido e que viaja ali ao longo de todo o campo de atletismo. A gente vai ter também, além das corridas, dos saltos e dos arremessos, dos lançamentos e arremesso, a gente vai ter as provas combinadas. O que são essas provas? São provas que vão agregar, vão aglutinar ali diversas modalidades, como por exemplo, olha só, o decátlon. O decátlon é a modalidade masculina e o heptátlon, que é a modalidade feminina. O decátlon, ele vai ter 10 provas e ele vai incluir aí a corrida de 10 metros, tá bom? O salto em distância, o salto em altura, o lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara, a corrida de 1.500 metros, a corrida de 400 metros e
a corrida de 110 metros com barreiras. Só um adendo, eu falei para vocês que nós temos os lançamentos e o arremesso, e aqui a gente vai ter o arremesso de peso, ok? No heptatlo, a gente vai ter a corrida de 100 metros, a gente vai ter a corrida com barreiras, o lançamento de peso, corrigindo de novo, o arremesso de peso, o lançamento de dardo, o salto em altura, o salto em distância, a corrida de 200 metros, a corrida de 800 metros, ok? O atleta ele deve demonstrar aí versatilidade e bom desempenho no maior número de esportes possível, ok? Para ele poder competir aqui dentro dessas modalidades. Bom, o atletismo, ele é conhecido como um esporte de base. E você pode estar se perguntando por quê. Aparece aqui na cartela pra gente, olha só. Ele é chamado aí como esporte de base porque a prática dele vai ter movimentos naturais do ser humano, como o correr, o saltar, o lançar, ok? Então, por ter esses movimentos, ele é tido como base, porque você aprende essas movimentações e aperfeiçoa elas quando começa a praticar o atletismo. As características dessas modalidades podem ser percebidas aí em muitas outras modalidades esportivas, como por exemplo, as corridas longas e curtas, a gente pode ver elas no futebol, né? Imagina uma bola que foi lançada lá na frente, o indivíduo vai ter que correr muito e a volta ele faz devagarzinho naquele trote, e aí aparece uma outra oportunidade com a bola ali na área, ele vai correr de novo. Então as corridas longas e curtas, a gente percebe elas no futebol. Os arremessos, né? A gente pode perceber eles no handebol ou, quem sabe, num passe longo do basquete. Os saltos, a gente pode perceber ele no basquete, no vôlei, em outras modalidades. Então, ele é um esporte base porque a gente aperfeiçoa essas movimentações, a gente aperfeiçoa esses movimentos simples, naturais do ser humano, como o correr, o saltar, o arremessar, eles são aperfeiçoados por meio do atletismo. Isso dá para ele essa característica de esporte base. Pensando nisso, elaborou-se aí uma modalidade um pouco mais suprimida, um pouco mais voltada para a iniciação, que é o mini atletismo. Olha só, se ele trabalha essas capacidades físicas, né, naturais em adultos, em indivíduos já com uma fase de desenvolvimento elevada, imagina a aplicabilidade disso em crianças que estão desenvolvendo ali todos os aspectos motores. Então, o mini-atletismo é uma ferramenta valiosa para desenvolver, não só voltado para o esporte, para desenvolver as capacidades físicas, não só voltado para o esporte, mas também para desenvolver aspectos físicos que vão acompanhar o indivíduo aí por toda a sua história. Uma vez que, se eu aprendo na infância a saltar, a caminhar, a correr de forma correta, quando eu me torno um adulto, eu consigo executar isso com mais eficiência, com mais excelência, ok? Essa modalidade, essa ferramenta de desenvolvimento esportivo, né, ela foi desenvolvida pela Federação Internacional de Atletismo com o objetivo de aproximar aí as crianças da prática esportiva, só que de uma forma mais lúdica, uma forma mais pensada ali com uma cara de brincadeira que pudesse acontecer no ambiente escolar. Portanto, é uma ferramenta valiosa para as aulas de educação física, para que aconteça, para que a gente consiga executar esse desenvolvimento. E aí, por sua praticidade, né, por ser fácil de você colocar em prática, pelo baixo custo e, claro, o uso de materiais recicláveis, né, de fácil construção ali, e principalmente pela riqueza de movimentos, essa prática ela se envolve e articula com outras áreas do conhecimento pertinentes ao ambiente escolar. Isso porque ela visa trabalhar as modalidades do atletismo de forma integral e integrada, ok? Por meio da oferta das ações e atividades qualificadas aí para as diferentes faixas etárias e sem olhar, sem ter essa percepção da distinção de gênero,
ok? Uma vez que ela vai ser, a gente não vai ter a divisão dessas categorias, nem olhando para gênero, raça, credo ou o biotipo, não interessa se você é alto, magro, é um pouquinho mais acima do peso ou a sua classe social. Ela vai ser oferecida com as mesmas finalidades, promovendo o desenvolvimento das suas potencialidades físicas, olhando também os aspectos emocionais e, claro, os intelectuais, ok? A saber, nesse programa, todos os materiais e os espaços físicos, eles podem ser adaptados. A gente não precisa daquela pista com todas as demarcações, com tudo oficial, não. A gente pode adaptar e pode até construir aí a partir de modelos pré-concebidos, onde todo o material didático-pedagógico ele vai ser construído por professores e alunos, o que já transforma a atividade em algo maravilhoso, porque você vai participar não só da prática, mas você vai construir todo o implemento, o material que vai ser utilizado, né? Usando aí também, outro ponto importante é que você vai utilizar como matéria-prima material reciclável. Isso a gente vai estar contribuindo para ampliar a consciência socioambiental dos alunos. Então, é mais um benefício associado à prática do mini-atletismo. Mas a gente conhece um pouco mais sobre esses benefícios, olha só. Ele ajuda aí na promoção da saúde, que é um dos principais objetivos das atividades esportivas de modo geral, né? Deve ser o de encorajar a criança a usarem as suas energias a fim de preservar a saúde aí a longo prazo. Então, se começa lá bem cedo a praticar atividade física, você já desenvolve, né, o hábito saudável, você cresce um ser humano, um adulto mais saudável, né, um adolescente mais saudável e afasta possibilidades, por exemplo, de desenvolver obesidade ou as doenças relacionadas ao sedentarismo. Outro aspecto é a interação social. O mini-atletismo, ele é um fator, ele tem, né, traz esse fator comprovado, pode voltar o texto? Obrigado. É um fator comprovado de integração das crianças em uma experiência social, ok? Isso porque os eventos acontecem ali por equipe e todos que estão envolvidos, todos que estão participando contribuem para o jogo. Isso constitui uma oportunidade para as crianças vivenciarem e aceitarem as suas diferenças, ok? Por isso que ele promove esse aspecto da interação social. Outro ponto que é até atrativo, que convida ali os praticantes, é o caráter de aventura inserido nas atividades. Para as crianças serem estimuladas, né, eles precisam perceber que podem realmente vencer a prova e eles tomam parte do negócio, eles querem participar, correr e tudo mais, querem vencer, embora este não seja o foco principal da atividade. E a fórmula escolhida, ela deve pautar por conduzir o evento de forma imprescindível até a última atividade, para que não falhe, não quebre ali o processo, nem o interesse desses mini praticantes. Outro aspecto desenvolvido é o princípio de equipe, ok? Uma vez que o trabalho de equipe é o princípio básico do mini-atletismo, onde todos os membros da equipe, eles darão sua contribuição para os resultados. A participação individual, ela contribui para o resultado coletivo e reforça o conceito de que cada criança é valorizada. Bom, esses são os benefícios do mini-atletismo, essa forma adaptada do atletismo, que é a atividade maior, né? Pensada e projetada aí pela Federação Internacional de Atletismo. Mas dentro dos esportes de marca nós temos outro também que encanta, que cativa e ganha adeptos a cada dia, que é o ciclismo, né? O nome já não permite a gente pensar em outras possibilidades, senão o de andar de bicicleta, né? A gente, para entender um pouco melhor, olha só, ele pode ser definido como a prática de usar uma bicicleta, seja como modalidade ou como uma forma de locomoção. Ele pode ainda ser definido como uma modalidade olímpica, tá bom? A gente precisa olhar para ele com esse olhar
que se apresenta de diversas formas, desde as competições acirradas até as atividades recreativas. O praticante, né, para a gente diferenciar, o praticante de ciclismo, ele se chama ciclista, ok? Para a gente conhecer um pouquinho da história dessa modalidade, a bicicleta ela foi inventada por este indivíduo, aí, o Carl von Drais, lá em 1817. E um tempinho depois, né, em 1895, surgiu o primeiro clube de ciclismo aqui no Brasil, um tempo depois de ela ter sido projetada nos formatos em que nós conhecemos, e ele foi incluído nas Olimpíadas em 1896. Então a gente consegue perceber aí da invenção até a inclusão nas Olimpíadas, a gente teve evolução no padrão das bicicletas, assim como nós temos até hoje, aquelas pensadas ali com o peso diminuído, feitas com material que consiga resistir um pouco mais, que sejam mais leves para que o atleta consiga desenvolver um pouco mais nas corridas, mas tudo isso começou lá em 1817. Bom, vamos falar um pouco sobre os tipos de ciclismo, né? O esporte ele é regido aí por diversas regras e ele vai se enquadrar em 4 categorias, sendo estas as provas de estradas, as provas em pista, as provas em montanha ou de montanha e BMX. E a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas agora. Olha só, no mountain bike, que são as provas em montanha, né? Existem ainda várias categorias que são divididas em mais ou menos ali as radicais, né? E são elas, a gente vai ter o cross country, que basicamente aquela no meio da floresta, no terreno acidentado, ok? Sem o benefício, sem o uso ali do asfalto bonitinho, ele vai desenvolver no campo mesmo. A gente vai ter o freeride, que é uma corrida mais livre, mais solta, seguindo a trilha, mas sem muito detalhe para o percurso. E a gente vai ter esse último, o downhill, que são descidas de verdadeiros desfiladeiros com a bicicleta, tendo ali os obstáculos da floresta, algumas rampas, algo bem, precisa de um pouquinho mais de profissionalismo para poder praticar esses daqui, né? Até para evitar os acidentes. Mas, de modo geral, embora aqui a gente tenha um desenho mais profissional, voltado um pouco menos para essa prática mais amadora, a gente vai ter um objetivo principal aí das provas de atletismo. Em geral, o objetivo dos participantes é chegar primeiro em determinada meta, né? Cumprir determinado percurso no menor tempo possível. Isso nessas modalidades ali que utilizam a bicicleta, com essas descidas mais livres, tem o percurso e tudo mais. A gente vai ter outras em que vão ser apreciadas manobras, vão ser calculado o tempo e tudo mais, que são essas que aparecem para a gente agora. A gente vai ter aí o ciclismo BMX, né, o freestyle, o estilo livre. Nessa modalidade, os ciclistas eles vão fazer sequências de manobras que podem ser feitas em terreno plano, em half pipes, né, que são aquelas rampas, e entre outros terrenos. Mas aqui o objetivo é executar manobras, né, fazer aqueles giros ali do guidão, aquelas piruetas que eles fazem com a bicicleta, que parecem simples aos olhos, mas é algo que demanda treino, demanda muita habilidade. Não é simplesmente pegar a bicicleta e eu vou virar aqui, muito provavelmente você vai se machucar, então requer treino, requer habilidade, não é do dia para a noite, tá bom? A gente vai ter também o ciclismo BMX em outra modalidade, que é o racing, que é o estilo voltado ali mais para corrida, ok? Para a gente entender um pouco melhor, é uma corrida com 8 ciclistas, passando por retas, curvas e saltos ali dentro de uma pista. Também, embora pareça simples, requer muito condicionamento físico, muita habilidade, ok? E principalmente atenção, né? Porque imagina, são 8 correndo ao mesmo tempo, se um cai, muito provavelmente os outros vai ter aquele efeito avalanche ali, um batendo no outro, caindo e tudo mais. Então,
é muito importante ter, além do condicionamento físico, esse ponto de atenção, né? Tem que estar atento, ligado ali para o movimento, para a pista, para as nuances do terreno, para não cair, não se acidentar e não machucar os outros que também estão disputando a prova. Bom, para a gente visualizar um pouco, olha só, eu trouxe aqui um conjunto de imagens para vocês das modalidades que a gente pode ter do ciclismo, ok? As praticadas lá na rampa, né? As outras praticadas no terreno mais acidentado, as praticadas também lá no asfalto, na estrada, né? E essas do terreno mais fechado, nos velódromos, que é como chama ali onde acontece a prova de ciclismo também. Bom, mas o ciclismo na estrada, olha só, são corridas sobre estradas geralmente pavimentadas, com asfalto bonito, né? Ocasionalmente, ele acontece ali sob estradas de paralelepípedos, né? Ou até mesmo de cascalhos. Vão ser organizadas ali, arrumadas para que aconteça essas provas. A gente vai ter também o ciclismo de pista, que são as corridas de bicicletas que acontecem em pistas ovais. Na maioria das vezes, essas pistas são cobertas. Como já mostrei para vocês aqui, aparece de novo a imagem das modalidades. Olha só, perfeito. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o ciclismo, olha só, a gente vai explorar um pouco sobre o mountain bike, né? A bicicleta na montanha. Essa modalidade, ela é uma variação do ciclismo de estrada, o mountain bike, como aparece para a gente na definição agora. E ele foi idealizado por jovens da Califórnia, lá nos Estados Unidos. E a proposta era transformar o esporte em algo mais radical. Assim, o mountain bike foi criado para competições em terrenos irregulares, ali nas estradas montanhosas, ok? Embora eu tenha trazido aqui a configuração dos estilos, das modalidades em que o ciclismo é disputado, e embora haja também a configuração do ciclismo amador, completamente amador, de você comprar uma bicicleta, montar nela e sair sem competição nenhuma, fazendo a sua pedalada, a sua prática de lazer, né, de entretenimento, fazer do ciclismo essa ferramenta de aquisição de qualidade de vida e saúde. A gente vai ter a associação do ciclismo com o atletismo, né, e vão ser as provas combinadas associadas ao ciclismo. Um exemplo dessa combinação, desse casamento das modalidades é o triatlo. Olha só, o triatlo olímpico, ele consiste em uma disputa de 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. É uma prova que exige muito do atleta. Além dessa prova, a gente vai ter outros campeonatos, outras disputas que vão se organizar trazendo esses elementos ali agregados, e em muitas delas a gente vai perceber, a gente vai ver aí a bicicleta, a gente vai ver os elementos do atletismo, que são a corrida, são essa possibilidade de vencer você mesmo, de se desafiar, né, com a corrida, com o ciclismo e agregando também aí a natação. A gente vai ter outros eventos que vão arrumar isso aqui e configuram aí verdadeiras disputas. As pessoas se sentem convidadas a praticar porque essas atividades trazem também muitos benefícios. E eles aparecem para a gente agora, olha só. Os benefícios do ciclismo. A gente pode perceber a resistência muscular, uma vez que você vai precisar fazer força em algum momento, não só para subir ladeiras, mas para que haja aquele deslocamento e, claro, em algum momento o teu corpo vai fadigar. E aí quando você vence aquela fadiga, quando você vence o cansaço e continua, a gente desenvolve essa resistência muscular. Isso promove também uma melhora no condicionamento físico dos sistemas cardíaco, do sistema respiratório e do sistema vascular, ok? A gente vai ter uma melhora aí no funcionamento do coração, no desentupimento aí vai evitar, né, o entupimento das veias, uma vez que vai consumir gordura e tudo mais, e claro, no sistema respiratório, quando a gente usa aí para fazer a hiperventilação, para respirar melhor enquanto está fazendo atividade física. Além disso, vai ajudar a eliminar as gorduras localizadas. Outro aspecto, já envolvendo aí os aspectos psicológicos, né, vai reduzir o estresse,
é uma excelente atividade aeróbica e anaeróbica, dependendo da intensidade que você aplicar essa atividade. E pedalar promove um gasto calórico de até 600 quilocalorias por hora. Então, bora botar para pedalar, vamos botar para praticar as atividades do mini atletismo e movimentar o nosso corpo. Bom, turmas, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.